Era uma sexta-feira como qualquer outra, até que uma notícia inesperada atravessou os oceanos e explodiu nas manchetes internacionais. Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, decidiu agir juridicamente contra uma das figuras mais poderosas do judiciário brasileiro, Alexandre de Moraes. E desta vez, o movimento não veio com meias palavras, mas sim com um pedido formal à justiça americana para que Moraes fosse responsabilizado por censura internacional. A bomba foi jogada nos tribunais da Flórida, estado conhecido tanto pela forte presença conservadora quanto por seu histórico de julgamentos emblemáticos. E não é apenas uma ação simbólica. Trump, através de sua empresa de comunicação, que possui controle sobre plataformas de vídeo com base nos Immediate, deu entrada em um processo robusto e detalhado, argumentando que o ministro brasileiro ultrapassou os limites do aceitável ao tentar impor suas decisões além das fronteiras do Brasil. Mas o que exatamente está em jogo? Ao contrário do que muitos pensam, não é apenas uma briga ideológica. É uma questão jurídica internacional, com potencial para redefinir os limites do poder de um juiz nacional sobre empresas e cidadãos de outros países. O documento protocolado por Trump e sua equipe tem dezenas de páginas, repletas de argumentos que apontam para uma suposta violação da primeira emenda da Constituição americana, a cláusula que garante liberdade de expressão, imprensa e culto religioso. Segundo os advogados envolvidos, Moraes teria emitido determinações secretas exigindo que plataformas norte-americanas removam conteúdo político de usuários ligados à direita brasileira. E não para por aí. Essas ordens, chamadas de sigilosas e extraterritoriais, teriam sido direcionadas a empresas sediadas em território americano, algo que, aos olhos da legislação dos Immediate, configura invasão jurídica e afronta direta aos direitos constitucionais de cidadãos americanos. Para além da plataforma jurídica, o simbolismo desse processo é imenso. Pela primeira vez, o nome de um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil aparece formalmente como réu em um tribunal estrangeiro, acusado de violar princípios democráticos universais. As alegações são graves. Elas apontam para um comportamento que, segundo o processo, estaria alinhado com regimes autoritários que tentam controlar a narrativa pública, silenciando opositores. Trump e sua equipe não mediram palavras. Alegaram que Moraes tem recorrido a métodos incompatíveis com uma democracia moderna e que suas ações violam tratados bilaterais assinados entre Brasil e Estados Unidos. Mas como chegamos até aqui? Nos próximos blocos, vamos destrinchar os pontos centrais do processo, as provas apresentadas, os argumentos jurídicos, os possíveis desdobramentos internacionais e, claro, o que isso pode significar para a imagem do judiciário brasileiro no exterior. E você vai entender por que esse processo é diferente de tudo que já vimos até agora. Posso seguir para o bloco 2? Você disse, sim. O ChatGPT disse, ótimo. Vamos continuar com o bloco 2 do novo roteiro. Bloco 2. Detalhes do processo. Um novo fronte de confronto. O processo movido contra Alexandre de Moraes não se limita a acusações genéricas. Ele apresenta argumentos estruturados, com base legal e detalhamento técnico. Os advogados da Trump Media, que inclui a plataforma de vídeos envolvida na ação, foram cirúrgicos ao apontar os trechos da Constituição dos Estados que, segundo eles, foram desrespeitados por decisões tomadas pelo ministro brasileiro. No centro do processo está a alegação de que Moraes teria expedido ordens que exigiam, de forma indireta, que plataformas americanas removessem conteúdos publicados por brasileiros vivendo no exterior. Entre os casos citados estão vídeos com críticas ao governo brasileiro, postagens relacionadas a temas políticos sensíveis e até investigações de influenciadores que se refugiaram nos Estados Unidos após acusações feitas no Brasil. A Trump Media argumenta que isso não apenas fere o direito de liberdade de expressão garantido pela primeira emenda, mas também ameaça a soberania jurídica dos Estados Unidos ao tentar aplicar leis brasileiras em solo americano, algo considerado uma ofensa grave no âmbito das relações internacionais.
Segundo o processo, uma das ordens mais controversas teria sido enviada diretamente a empresas como Google, Apple e Amazon, sugerindo que essas corporações bloqueassem o acesso de usuários brasileiros a determinados aplicativos e plataformas, entre elas a própria Rumble, que é rival do YouTube e conhecida por sua política mais aberta ao discurso político. E há um agravante que torna tudo ainda mais explosivo. O processo aponta que essas ordens de Moraes foram mantidas em sigilo, sem transparência, sem possibilidade de defesa prévia e sem qualquer tipo de justificativa legal que fosse compatível com os padrões internacionais de proteção dos direitos civis. Isso, segundo os autores do processo, é o que torna a ação do ministro não apenas irregular, mas possivelmente ilegal no contexto americano. É aqui que a batalha jurídica ganha uma nova camada. Não se trata apenas de ideologia. O que está sendo questionado é se um juiz de outro país pode intervir no funcionamento de empresas que operam sob a Constituição dos Estados Unidos. E o que torna isso ainda mais relevante é que essa ação não foi movida por um cidadão qualquer, mas por uma empresa ligada ao ex-presidente dos LSE Conehua, com acesso à mídia, ao poder político e com chances reais de influenciar tribunais e opinião pública. Outro ponto citado no documento são os impactos comerciais e reputacionais sofridos pela plataforma Rumble, devido às decisões de Moraes. Segundo o processo, as ordens de censura afetaram diretamente a operação da empresa, bloqueando usuários, apagando vídeos e criando um ambiente de desconfiança que levou à perda de audiência e receita. Por isso, uma das exigências do processo é a indenização financeira na pessoa física de Moraes, um pedido ousado, inédito e que pode colocar o ministro em uma situação extremamente delicada. Mas o que torna tudo ainda mais surpreendente é que, mesmo com a seriedade das acusações, não houve até agora nenhuma manifestação oficial do STF. O silêncio da corte tem sido interpretado por analistas como uma estratégia para evitar dar visibilidade ao caso, ou até como um sinal de que a ação pegou todos de surpresa. A verdade é que essa movimentação judicial no Setuserenelua pode abrir um precedente perigoso para o judiciário brasileiro, e é sobre isso que falaremos nos próximos blocos. Se você está achando este conteúdo revelador, este é o momento certo para se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal agora mesmo. É gratuito, rápido, e você nos ajuda a continuar trazendo informações que a grande mídia muitas vezes esconde. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo e qual é o seu nome. Quero saber quem está aqui com a gente acompanhando esse momento histórico. Escreve aí que vou dar coração nos comentários. Agora posso seguir com o bloco 3? Você disse sim. O ChatGPT disse perfeito. Vamos continuar com o bloco 3 do roteiro. Bloco 3. A linha tênue entre justiça e autoritarismo. À medida que mergulhamos mais fundo nos documentos e nas alegações feitas por Trump e pela Trump Media, uma pergunta inevitável começa a surgir. Em que momento a atuação da justiça, que deveria proteger a democracia, pode acabar se tornando instrumento de autoritarismo? Esse é o ponto central que a ação norte-americana parece querer provocar. O documento afirma que Alexandre de Moraes, sob a justificativa de combater desinformação e discursos antidemocráticos, ultrapassou os limites da sua autoridade ao impor censura a cidadãos que não estão sequer em solo brasileiro. A comparação que os autores do processo fazem é direta. Imagine se um juiz de Nova York decidisse, sozinho, que determinados conteúdos publicados por brasileiros no Brasil deveriam ser apagados por violarem as leis americanas. Seria escandaloso e possivelmente visto como uma violação de soberania. É exatamente essa a acusação feita contra Moraes, mas em sentido inverso. E o caso fica ainda mais complicado quando se observa o padrão de decisões que vem sendo tomadas nos últimos anos. A ação cita que o inquérito aberto em 2019, conhecido como das fake news, transformou-se ao longo do tempo em um mecanismo de repressão. Em vez de investigar desinformação com critérios objetivos,
O inquérito teria sido expandido para silenciar adversários políticos, jornalistas independentes e até parlamentares, especialmente aqueles que se exilaram ou têm forte atuação nas redes sociais. É nesse ponto que a questão jurídica se entrelaça com o debate político e ideológico. Os autores do processo norte-americano não apenas acusam Moraes de censura, mas também de usar o poder judicial para interferir diretamente na arena política, eliminando ou limitando a participação de vozes críticas ao atual governo brasileiro. Outro aspecto levantado é a maneira como essas decisões foram comunicadas, ou melhor, como não foram. A falta de transparência, os documentos selados, as ordens emitidas sem aviso prévio ou direito de defesa, tudo isso, segundo os advogados de Trump, indica um modelo de decisão incompatível com os princípios básicos de qualquer república democrática. E essa discussão vai muito além do Brasil. Juristas americanos envolvidos no caso afirmam que a aceitação de ordens extraterritoriais, como as de Moraes, criaria um precedente perigoso. Se permitirmos que um juiz estrangeiro dite o que pode ou não ser publicado em plataformas americanas, abrimos a porta para que qualquer regime autoritário tente impor seus valores através do judiciário, mascarando censura como defesa da ordem. O caso de Eduardo Bolsonaro, mencionado na ação, é apenas um símbolo disso tudo. O processo relata que o deputado foi incluído como alvo de investigações, mesmo morando temporariamente nos Estados Unidos, sem qualquer justificativa que envolvesse crime transnacional. A acusação, publicação de conteúdo incômodo. Se essa lógica se espalha, qualquer pessoa que critique um governo poderia ser perseguida judicialmente, mesmo em outro país. E aí, a liberdade que tanto custou a ser conquistada começa a ser corroída por dentro. Nos próximos blocos, vamos mergulhar nas repercussões diplomáticas e nas possíveis respostas das autoridades americanas, além de analisar os efeitos disso tudo na imagem internacional do Brasil. Posso seguir com o bloco 4? Você disse. Sim, o ChatGPT disse. Excelente. Vamos avançar com o bloco 4 do novo roteiro. Bloco 4. O impacto diplomático e os riscos para a imagem do Brasil. O processo protocolado por Donald Trump e sua empresa de mídia pode parecer, à primeira vista, mais um embate político com tons dramáticos. Mas, na realidade, ele tem implicações diplomáticas sérias, especialmente no campo da cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos. Historicamente, Brasil e Euro mantêm acordos bilaterais que envolvem temas como tecnologia, proteção de dados, liberdade de imprensa, combate ao terrorismo e até cooperação jurídica. Um dos princípios fundamentais desses acordos é o respeito mútuo à soberania e à jurisdição legal de cada nação. Ao acusar formalmente um ministro do STF de aplicar, sem autorização, leis brasileiras em solo americano, o processo toca em uma das feridas mais sensíveis da diplomacia moderna: o uso de poder judicial como instrumento extraterritorial. E é justamente isso que pode provocar reação formal do Departamento de Estado norte-americano. A ação movida pela Trump Media exige que os tribunais dos Emirados não apenas invalidem as ordens de Moraes, mas também que proíbam empresas americanas de obedecer a futuras determinações vindas do Brasil que interfiram na liberdade de expressão. Isso significa, na prática, uma blindagem contra o alcance do STF sobre plataformas como YouTube, Rumble, Apple e outras com sede nos ECA. E esse tipo de medida, se aprovado por uma corte americana, representa mais do que uma decisão judicial. É um recado político e institucional ao sistema jurídico brasileiro, sinalizando que os Elepreira não tolerarão interferências de outros países em seus princípios constitucionais. Um alerta que pode ecoar também em outros tribunais internacionais. O processo também faz questão de ressaltar que não se trata de uma retaliação ao Brasil como país. Pelo contrário, os autores expressam respeito às instituições brasileiras, mas dizem que a atuação pessoal de Moraes é que viola as normas universais de convivência entre Estados soberanos. A distinção é sutil, mas importante.
ela isola o ministro como responsável direto pelas medidas contestadas. Isso, evidentemente, coloca o governo brasileiro em uma encruzilhada. Como responder a uma acusação dessa magnitude sem parecer que está se omitindo ou, pior ainda, passando pano para abusos de autoridade? Até o momento, o Planalto e o Itamaraty permanecem em silêncio. Mas nos bastidores diplomáticos, o desconforto é evidente. A imagem do Brasil, que já vinha sendo questionada em fóruns internacionais sobre liberdade de imprensa, pode se deteriorar ainda mais caso tribunais americanos reconheçam a validade das acusações e avancem com o processo. Outro ponto delicado envolve o ambiente empresarial. Investidores estrangeiros observam com atenção como o sistema jurídico brasileiro trata seus cidadãos e empresas. Qualquer sinal de instabilidade institucional ou uso político do judiciário pode afugentar investimentos, gerar alertas em agências internacionais e até comprometer tratados comerciais. O caso, portanto, extrapola completamente a figura de Moraes e começa a atingir a credibilidade do país como um todo. E o mais curioso é que tudo isso foi desencadeado por algo que, por anos, foi ignorado ou minimizado por parte da opinião pública: a censura disfarçada de combate à desinformação. No próximo bloco, vamos analisar os possíveis desfechos desse processo. O que pode acontecer com Moraes se a justiça americana acatar o pedido? E qual o risco real de ele ser punido pessoalmente fora do Brasil? Posso seguir com o bloco 5? Você disse, sim. O ChatGPT disse, perfeito. Vamos continuar com o bloco 5 do novo roteiro. Bloco 5. Os possíveis desfechos. Moraes pode ser condenado? Chegamos agora ao ponto mais sensível e talvez mais explosivo de toda essa história. O que pode realmente acontecer com Alexandre de Moraes caso a justiça americana dê razão a Trump e sua equipe jurídica? O processo apresentado na Flórida não é apenas uma denúncia simbólica ou um gesto político sem consequências reais. Ele vem acompanhado de 6 pedidos formais, todos com respaldo em legislações americanas e jurisprudências anteriores de casos internacionais. E o mais surpreendente, 3 desses pedidos têm potencial direto de afetar Moraes como indivíduo, e não apenas como ministro. Vamos entender isso com clareza. O primeiro pedido é que as ordens de censura emitidas por Moraes sejam declaradas inexequíveis nos Estados Unidos, ou seja, sem validade. Isso significa que qualquer empresa americana, como Apple, Google, Amazon, Meta, poderá ignorar legalmente qualquer decisão judicial vinda do STF que tente interferir no conteúdo hospedado em suas plataformas. O segundo pedido é ainda mais ousado: uma liminar permanente que proíba Moraes de se comunicar ou emitir qualquer instrução voltada a plataformas sediadas no Zelefiwa. Isso, se aprovado, criaria um bloqueio formal entre o judiciário brasileiro e as empresas americanas, algo sem precedentes na história jurídica entre os dois países. Mas o terceiro e quarto pedidos são os mais perigosos para Moraes pessoalmente: indenizações financeiras por danos à imagem, reputação, liberdade de expressão e prejuízo comercial. E aqui não estamos falando de valores simbólicos. Dependendo da interpretação do tribunal e da extensão dos danos comprovados, essas indenizações podem ultrapassar dezenas de milhões de dólares e seriam cobradas diretamente de Moraes como pessoa física, não do governo brasileiro. Isso abriria um precedente devastador. Seria a primeira vez que um juiz da Suprema Corte de outro país seria condenado em território estrangeiro por uso indevido de seu poder judicial. E isso, sem dúvida, mexeria com as estruturas jurídicas do Brasil, forçando inclusive o STF a se posicionar diante de um cenário que poderia envergonhar institucionalmente o país. O quinto pedido solicita o reconhecimento formal da responsabilidade pessoal de Moraes pelas supostas violações, o que poderia abrir portas para outras ações semelhantes no futuro, não só no Processo de Género, mas em tribunais internacionais como o de Haia, ou até em instâncias da ONU, voltadas para a proteção dos direitos humanos e liberdade de imprensa. E por fim, o sexto pedido é aberto:
que o tribunal aplique quaisquer outras medidas que considerar apropriadas. Isso dá margem para o juiz americano tomar decisões adicionais que ampliem ainda mais os efeitos desse processo. Agora, o que poucos estão falando, mas é essencial que se diga, é que a aceitação desses pedidos não depende de pressões políticas. A justiça americana, especialmente nas cortes federais, é conhecida por seguir à risca a Constituição dos FUA, principalmente quando envolve a primeira emenda, considerada sagrada entre os juristas do país. Se um juiz americano entender que houve, de fato, violação de liberdade de expressão em território nacional por parte de um agente estrangeiro, ele tem a obrigação legal de agir, seja quem for o acusado, inclusive um ministro do STF brasileiro. Por isso, esse caso pode se tornar um divisor de águas, não apenas pelo que representa juridicamente, mas também pelo recado que transmite ao mundo. Não importa o tamanho do seu poder dentro do seu país, se ultrapassar os limites da liberdade e da legalidade internacional, a justiça pode bater à sua porta, mesmo fora das suas fronteiras. No bloco final, vamos refletir sobre o que tudo isso revela sobre o momento atual do Brasil, o futuro das liberdades digitais e o papel que cada um de nós pode desempenhar nesse cenário. Posso seguir com o bloco 6? Você disse, sim, o ChatGPT disse, excelente. Aqui está o bloco 6, que encerra o roteiro de forma impactante, reflexiva e com chamada de engajamento calorosa. Bloco 6. O que esse processo nos diz sobre o Brasil e sobre nós mesmos. Depois de tudo que você viu até aqui, é inevitável parar por um instante e se perguntar: em que ponto o nosso país chegou? E mais ainda, o que esse processo internacional, movido por uma figura tão influente como Donald Trump, nos ensina sobre os rumos da liberdade, da justiça e da democracia? O caso envolvendo Alexandre de Moraes não é apenas uma disputa de bastidores entre um ex-presidente americano e um ministro do Supremo. Ele é o reflexo cristalino de um sistema que, por vezes, perde o equilíbrio entre proteger a sociedade e controlar o discurso. Um sistema que, ao tentar conter excessos, pode acabar cometendo os seus próprios. Por anos, o brasileiro foi sendo acostumado com a ideia de que a censura, quando bem intencionada, poderia ser tolerada. Mas a verdade é que a liberdade não admite atalhos. Uma vez que se permite calar alguém por pensar diferente, abre-se o precedente para silenciar qualquer um de nós, por qualquer motivo. Esse processo movido nos Estados Unidos talvez seja um alerta de fora para um problema que muitos aqui dentro já gritavam há muito tempo, mas que ninguém ouvia. E é exatamente por isso que o mundo está prestando atenção. Porque, quando a justiça se torna seletiva, quando as decisões deixam de ser técnicas e passam a ser políticas, é a própria democracia que começa a sangrar em silêncio. O ministro Moraes, agora, vive o que muitos brasileiros já viveram: ser alvo de decisões sem direito a se defender de forma plena, sem transparência, sem debate. E o que antes era tido como justiça, em nome da ordem, agora pode ser julgado como abuso em escala internacional. E você, que assistiu até aqui, talvez esteja se perguntando: o que eu posso fazer diante disso tudo? A resposta é mais simples e mais poderosa do que parece. É falando, é compartilhando, é participando. O silêncio sempre foi o melhor amigo da opressão. Mas a fala, mesmo que simples, é uma semente de resistência. E é por isso que este canal existe, para te dar voz, para te informar, para te lembrar que você faz parte dessa história. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, eu te convido de verdade a se inscrever aqui no canal agora. Não apenas para fortalecer essa comunidade, mas para nos ajudar a manter vivo o debate que a grande mídia insiste em ignorar. E comenta aqui embaixo qual é o seu nome e de que cidade você está nos assistindo. Eu quero saber quem está com a gente nessa caminhada. Quero conhecer o Brasil que pensa, que questiona, que observa. E mais, me conta nos comentários. O que você achou desse vídeo? O que você aprendeu com ele? Você já viveu alguma situação em que se sentiu censurado, calado, injustiçado?
Compartilha a sua história com a comunidade, porque pode ter alguém aqui lendo e passando pela mesma coisa. E sua voz pode fazer a diferença. Essa luta não é só política. Ela é pessoal, é espiritual, é pela dignidade. Obrigado por estar aqui. Obrigado por pensar. Obrigado por não aceitar tudo calado. Nos vemos no próximo vídeo. E que ele também venha cheio de verdade.